Olá, muito boa tarde a todos. Bem-vindos ao webinar Os Essenciais da Avaliação de Desempenho, que foi promovido pela pós-graduação em Strategic HR Practices, aqui do ISEG Executive Education. Esta é uma pós-graduação que foi desenhada para desenvolver competências avançadas e aplicadas em gestão de recursos humanos e visa capacitar aqui os participantes a utilizar ferramentas e metodologias específicas para aprofundar conhecimentos estratégicos e adquirir competências pessoais que são essenciais para o exercício qualificado da gestão de pessoas nas organizações hoje em dia, e também inclui aqui a obtenção do certificado internacional da SHL. As candidaturas para esta pós-graduação estão abertas, eu depois vou deixar no chat alguns detalhes e também o contacto do nosso Program Advisor para quaisquer eventuais questões que tenham. O meu nome é Sara Quintela, eu faço parte da equipa de marketing do ISEG e irei moderar esta sessão hoje. Nós vivemos atualmente num mercado onde atrair talento já não é suficiente, nós temos de saber avaliá-lo, integrá-lo e também retê-lo com alguma estratégia. E é neste contexto que surge este ciclo de webinars. São 2 webinars, este é o primeiro, e é essencialmente para quem quer dominar práticas que são realmente eficazes na gestão de pessoas. Portanto, antes de começarmos, vou só deixar algumas notas. Esta sessão está a ser gravada. Podem, ao longo da sessão, colocar perguntas no botãozinho que tem em baixo de Q&A, que no final da sessão iremos reservar cerca de 10 minutos para responder às vossas questões. Hoje, como orador convidado, temos o professor José Sintra, que é coordenador People Strategy na VDA, e que eu peço que faça uma pequena apresentação e passe-lhe então a palavra, professor. Desejo a todos um bom webinar. Bem, isto foi abaixo, espero que já me consigam ouvir. Estamos a ouvir. Tá? Boa. Sim. Bem, muito boa tarde a todos e a todas. O meu nome é José Sintra. Como a Sara já teve a oportunidade de dizer, e eu agradeço a introdução e começo também por agradecer o convite. Eu sou coordenador da área de People Strategy na Vieira de Almeida e trabalho essencialmente na área de desenvolvimento estratégico de recursos humanos. Tem sido sempre esse o meu percurso, desde a formação na área da psicologia organizacional e depois especialização na área da gestão de recursos humanos. E tenho nos últimos anos tido o prazer de poder lecionar na pós-graduação o módulo específico sobre avaliação de desempenho, carreira e compensação. Portanto, um tema fácil, 3 temas fáceis para tratar em 12 horas. E hoje vamos tentar, aqui em cerca de 45 a 50 minutos, falar um pouco sobre um dos temas que é a avaliação de desempenho e perceber como é que, à luz do que acontece hoje e do que todos olhamos para o que pode vir a ser o futuro do trabalho, quais são os grandes desafios e as tendências, aqui com uns pozinhos de paralimpíping que vamos tentar fazer para tentar desenhar o futuro, como é que isso pode ter impacto nesta grande prática de recursos humanos que é a gestão de desempenho. Vou começar só por fazer aqui uma partilha rápida do ecrã para... Espero que esteja a funcionar. Não deve estar ainda, se calhar. Para já ainda não estamos a ver, professor. Esqueci-me de carregar no share, desculpa. Agora Ok, sim. já está. Só em modo de apresentação, é que ainda não está. Ok? Ok, já está. Boa. Então, não são muitos slides, porque o objetivo é arranjar aqui um conjunto de fatores para que no fim possamos ter uma troca de ideias, mas começar por onde é que esta pós-graduação se tenta diferenciar e o que é que nós procuramos desenvolver com quem connosco se junta, se me refletir sobre os temas estratégicos de recursos humanos.
os recursos humanos eu caí, não foi? Foi isso que aconteceu. Acho que foi a sua internet que falhou, professor. Agora já não está a partilhar o ecrã. Ok, está a voltar. Sim, Então, os, tudo os ok. recursos humanos, os recursos humanos tentam há décadas, sensivelmente, resolver os mesmos dilemas. E que dilemas são estes? São sensivelmente garantir que estamos a recrutar a pessoa certa no âmbito de um processo de recrutamento, como identificar e desenvolver talento, como garantir que as pessoas efetivamente aprendem em formação, conseguir criar sistemas de retribuição que são justos e competitivos e avaliar objetivamente e sem enviesamentos todas as pessoas e, se possível, fazendo com que elas fiquem felizes no fim. E no que isto faz é que ao longo de décadas nós estamos, independentemente do nome, chamamos-lhe engagement, employee experience, o que seja, nós estamos de volta dos mesmos dilemas e de volta dos mesmos desafios. Entre estes, aquilo que mais me apaixona é, obviamente, a avaliação de desempenho e a gestão de desempenho, que provavelmente é aquilo que é o menos apreciado dos temas dentro das práticas de gestão de recursos humanos. Apesar de nós hoje irmos olhar muito para o futuro, a avaliação de desempenho não é todo um tema novo. E se quem já teve a oportunidade de visitar, por exemplo, a Faculdade de Coimbra, que ainda não teve, é um convite que fica, que é uma ótima visita, ao fazer a visita guiada vai encontrar nas caves da Faculdade de Coimbra pequenas inscrições nas pedras. E o que é que essas pequenas inscrições nas pedras significavam? Ora, a cada trabalhador, no final do dia, para saber qual é que era o montante que deveria ser pago, deixava uma inscrição na pedra, já diretamente na construção, que permitia quantificar qual era a produção daquele trabalhador. Portanto, isto são temas que nos acompanham ao longo de séculos, ao longo de décadas, e que em todos os formatos e todos os feitios estão sempre a envolver esta dinâmica de como é que eu consigo perceber a quantidade de produção de uma determinada pessoa e como é que eu posso ter uma compensação adequada a essa produção, fazendo a avaliação do desempenho dessa pessoa. O que historicamente acontece, e ao longo das últimas décadas tivemos grandes revoluções dentro da área da gestão de recursos humanos e particularmente dentro da área de avaliação e gestão de desempenho, é que nós voltamos sempre ao mesmo ponto de partida, que é os sistemas de avaliação de desempenho, independentemente do seu feitio, formato, cor, não performam. E este é um título de um grande artigo escrito pelo professor Miguel Pinicunha, Why Does Performance Management Not Perform, no qual eles identificam uma série de pontos, muito interessantes sobre a avaliação de desempenho. E entre as falhas, eles apontam, para quem quiser, a referência está na parte de baixo aqui do slide, eles apontam 5 causas. Em primeiro lugar, injusto. Os sistemas de avaliação de desempenho são percebidos como injustos, que não permitem criar aquilo que hoje tanto se discute, que é um sentido de meritocracia. Depois, em segundo lugar, é inconsequente. Na grande maioria dos sistemas, aquilo que acontece de bom e principalmente aquilo que acontece de mau, um, os trabalhadores não percepcionam uma consequência direta dessas avaliações, principalmente quando existem conflitos ou tensões entre
a performance, quando nos mencionamos a performance output, e aquilo que é mais fino, que é como é que esse output é gerado. Ou seja, o que é que nós valorizamos? Muita produção ou produção com base em critérios éticos, critérios morais, com base em valores, com base em propósito. E, portanto, há muito esta percepção de inconsequente. Depois vem o tema do pouco transparente. E o pouco transparente tem sido um grande debate, principalmente desde que ali em meados da década passada, houve a grande transformação dos modelos de avaliação e gestão de desempenho, começada pela Deloitte, com o anunciado fim do ranking forçado das curvas de Gauss. Ora, a queixa era que a distribuição forçada era pouco transparente, porque independentemente das avaliações, forçava que as pessoas ficassem distribuídas num sistema de rankings, utilizando o modelo estatístico de Gauss, e o que sucedeu foi, ao fim desse modelo de utilização de distribuição forçada, para um modelo sem ranking, um modelo sem rótulos, um modelo sem caixinhas. Ora, qual é que foi a queixa seguinte a este modelo, já sem rankings, sem distribuição forçada? É pouco transparente. E neste caso era pouco transparente porque as pessoas não sabiam o que eram. E como não sabiam o que eram, não se conseguiam comparar. E, portanto, faltava-lhes o rótulo. E, portanto, nós partimos de um modelo pouco transparente, porque tinha rótulos forçados, para um modelo pouco transparente, porque não tinha rótulos de todo, e neste momento, mesmo os sistemas mais evoluídos e que estão mais na vanguarda dos sistemas de avaliação e gestão de desempenho, estão outra vez a olhar para trás, para toda a evolução histórica dos modelos de avaliação e gestão de desempenho, e a trazer práticas muito antigas, como por exemplo os comitês de calibração, que hoje em dia voltam a estar em voga, para resposta a modelos pouco transparentes. Por isso nós andamos de salto em salto de modelos pouco transparentes para pouco transparentes. Como não será surpresa de um modelo que é visto como injusto, inconsequente e pouco transparente, os sistemas de avaliação de desempenho são grandes fontes de tensão, insatisfação e conflito. Acho que em qualquer empresa há aquela semana do ano, a semana em que saem os resultados e em que há a cara 3 dias antes, há uma cara 2 dias antes, há uma cara na véspera e depois há uma cara daí em diante, e nota-se nas feições das pessoas os resultados destes sistemas de, de avaliação. O último tema, que também é muito interessante, que é porque é que nós fazemos isto? É que, para além de ser injusto, inconsequente, pouco transparente e colocar em causa toda a paz social de uma organização, mesmo que seja só por 15 dias, os- fazer avaliação de desempenho envolve um consumo enorme de tempo, de recursos e de esforço. E porquê é que eu vou fazer um gasto enorme de tempo, recursos e esforço para ser fonte de tensão, fonte de insatisfação, fonte de conflito? As pessoas não estão felizes, não estão contentes. E, portanto, isto é uma falha grande daquilo que são os nossos sistemas. E, por isso, polacos, um dos maiores nomes que faz investigação na área de gestão de desempenho, chama a, à gestão de performance, de desempenho, o calcanhar daqueles da gestão de capital humano. Tudo isto era assim à luz do trabalho mais ou menos estável como nós conhecíamos até sensivelmente 2019, 2020, na qual tudo é acelerado por uma pandemia que nos vem trazer uma série de transformações que não são novas, já existem há muito tempo, mas que estavam em lume brando e que aceleram
drasticamente com a pandemia e com tudo o que aconteceu daí em diante. E por isso, o que eu gostava de vos convidar nos próximos minutos, acima de tudo, era para fazermos uma pequena viagem, levantar um pouco o véu sobre o que é que pode ser o futuro do trabalho e o que é que isso vai implicar para os temas de gestão e de avaliação de desempenho. Começando por dois tópicos muito rápidos. O primeiro, porque no webinar falava do essencial da avaliação de desempenho, dizer que há uma diferença muito, muito grande entre gestão de desempenho e avaliação de desempenho. A avaliação de desempenho é um momento único, formal, um, em que se realiza uma das etapas dentro de um sistema que é contínuo, que é por sua vez, o sistema de gestão de desempenho. E dentro do sistema de gestão de desempenho vamos encontrar um vasto conjunto de tarefas, de etapas, que, obviamente, o momento de avaliação de desempenho será a etapa rainha, mas é um sistema contínuo, é um sistema muito complexo e é o sistema de gestão de capital humano de que tudo depende. E por isso é um tema apaixonante, porque é um tema que é o reflexo da cultura, é um sistema que deve ser o reflexo da cultura e valores de uma organização, que deve olhar para a frente, que deve preparar as organizações para aquilo que é o futuro, para onde deve querer chegar, que consegue que nós retiremos das pessoas aquilo que é o seu potencial, que consiga premiar os melhores, que consiga dar a oportunidade a quem ainda tem espaço para se desenvolver e que consiga identificar oportunidades de progressão para a liderança do futuro com base em competências de liderança e não por uma seleção por um melhor técnico. Um segundo ponto para falar ainda sobre o essencial é que ninguém gosta de ser avaliado e por isso nós temos nas nossas mãos dois desafios, que é uma prática de gestão de recursos humanos que é odiada por todos aqueles conjuntos de fatores que vimos ainda há pouco, inconsequente, injusto, pouco transparente, é muito dispendioso, é foco de tensão, e depois há um lado da natureza humana que é o lado de não gostar da avaliação, seja em que idade for, desde tenridade na escola, em que não gostamos de ser avaliados, até entrarmos na universidade e depois chegarmos aos nossos locais de trabalho. E não gostamos de ser avaliados, primeiro por uma questão de autoperceção e de autoconhecimento, em que existe um gap muito grande entre aquilo que é a percepção que os outros têm de nós e aquilo que é a percepção que nós temos de nós próprios, e depois porque nós não reagimos bem à crítica, principalmente por aquilo que está enraizado na nossa cultura portuguesa, seguirmos as variáveis de Hofstede, em que nós temos uma cultura que é completamente de evitar conflito. Por isso, temos muita dificuldade em momentos de avaliação e em momentos de feedback, temos muita dificuldade em ser objetivos, em ser pragmáticos, em falar do negativo, e depois caímos aqui numa série de problemas, um dos meus preferidos, que é a falácia do feedback construtivo, que não sei se conhecem. Portanto, a falácia do feedback construtivo é que o desejo que as pessoas têm é ter feedback mais construtivo, mas utilizam o desejo de ter feedback mais construtivo quando o feedback é negativo. Ninguém pede feedback mais construtivo quando o feedback é positivo. E, portanto, esta é, é aquilo em que nós caímos quando começamos a trabalhar neste assunto. E é um tema verdadeiramente apaixonante, e o que nós fazemos na pós-graduação, ao longo das sessões que temos disponíveis, é trabalhar não só o tema da avaliação de desempenho, da compensação e da carreira, sempre na prática. Portanto, o objetivo é, ao longo das sessões, construirmos vários modelos de avaliação, vários modelos de gestão de desempenho, vários modelos de carreira, vários modelos de compensação, e fazendo e tendo sempre desafios de pensar não só o que as organizações são hoje, mas aquilo que elas estão a preparar para ser amanhã. E acabamos sempre neste debate sobre o que é que são tendências e o que é que são
tensões. E por isso eu escolhi aqui algumas para nos ajudar a enriquecer um pouco mais o nosso final de tarde. Começando pela primeira, que é qual é que é o modelo de trabalho. E este tema não é um tema estranho quando nós estamos a falar de gestão e avaliação de desempenho. Até à pandemia existia trabalho remoto. Claro que existia. Existia de forma marginal. Em algumas organizações ou em alguns setores existiria trabalho remoto há muitas décadas, até pessoas completamente fully remote, há muitos, muitos anos. Isso não é a questão. Nós estamos a falar de a entrada em vigor de forma muito mais representativa de modelos diferentes daquilo que era o padrão das nossas organizações. Totalmente presencial, totalmente no mesmo espaço. Ora, qual é que qual é que é aqui a grande variável que interessa para a avaliação de desempenho? Hoje, nós não estamos numa plataforma de estabilidade para discutir este assunto. Porquê? Porque as equipas não são 8 ou 80. Portanto, nós numa equipa não temos todos presenciais, todos remotos ou todos híbridos. Nós temos uma mixórdia de situações que faz com que as práticas de liderança sejam bastante complexas. E até não precisamos estar a falar da avaliação de trabalho, basta só estar a falar da coordenação de trabalho. Então, se nós temos pessoas que estão sempre presenciais, pessoas que estão sempre à distância, pessoas que têm um modelo híbrido em que estão uns dias, não estão os outros, e portanto, tudo isto coloca desafios. O trabalho remoto também veio trazer, mais massificado, também veio trazer outra situação, que é a possibilidade das organizações captarem talento de outras jurisdições. E isso faz com que as pessoas estejam em sítios muito distintos culturalmente, estejam em regimes horários completamente diferentes e uns começam quando os outros estão a concluir o dia. Mas o que mais importa aqui é qual é que é a nossa liderança. E que estilo de liderança é que nós precisamos, principalmente do ponto de vista de preparação de avaliadores, para o futuro do trabalho. Porque um estilo de liderança que age mais no sentido da supervisão, ou seja, de controlo, é um estilo de liderança que tem muita dificuldade de adaptação a um novo modelo de trabalho em que as pessoas estão assíncronas. E com isso vêm e emergem ainda mais enviesamentos que depois têm um impacto direto no momento da avaliação de desempenho. Nós sabemos que a avaliação de desempenho é, por si, um tema que é muito permeável em enviesamentos de recência. Portanto, eu lembro-me muito mais das coisas que aconteceram nas últimas semanas, meses, daquilo que aconteceu nos últimos 12, por exemplo. Muitos enviesamentos que dificultam já esse momento. Se nós colocarmos um add-on de aqueles que vieram sempre ao escritório contra os que nunca vieram, aqueles que estão disponíveis para vir contra os que não estão, os que estão disponíveis sempre, seja físico ou remoto, versus os que não estão disponíveis, tudo isso adiciona camadas de complexidade de um exercício que não é fácil. Mas como ainda há pouco eu vos falava sobre a cultura organizacional, em que a avaliação de desempenho bem feita, um sistema de gestão de desempenho, é necessariamente um reflexo daquilo que é a cultura organizacional, aqui surgem os sinais. E esta parte dos sinais é muito importante. Porquê? Porque é na avaliação de desempenho que nós reforçamos aquilo que tipicamente designamos por comportamentos alinhados. Ou damos a entender a alguém que o seu comportamento não é alinhado com aquilo que a organização pretende, com a estratégia, com os valores, com o propósito, com o que seja.
E o problema é que nós poderemos estar aqui a falar de sinais que não são sinais. Portanto, o facto de alguém estar sempre presencial não é um sinal de alinhamento. Tal como alguém está sempre remote, também não é um sinal de desalinhamento. E isto o que quer dizer é que nós precisamos de uma grande preparação dos avaliadores para que conseguir, em situações de igualdade, conseguir fazer avaliações objetivas. E se as falhas dos modelos de avaliação já eram tão grandes numa plataforma de estabilidade, e o que é que se entende por uma plataforma de estabilidade? Bem, os sistemas de avaliação de desempenho, de forma genérica, não funcionam, são maus, as pessoas ficam infelizes, dão trabalho, é uma chatice. Mas estável. Todos estamos aqui, todos estamos no mesmo barco e todas as organizações têm os mesmos desafios. Agora passamos por uma plataforma de instabilidade, que é o sistema de avaliação de desempenho. Tem dificuldades, é injusto, é tudo aquilo, mas, bem, mas nós não estamos todos aqui. Se calhar ele é mais injusto para quem está em remote. Mas ele não é assim em todas as organizações. Claro que não. Algumas estão-se a adaptar melhor. E de repente nós passamos por uma plataforma de instabilidade em que as velocidades são muito diferentes e em que isso aumenta muito a complexidade de fazer os trabalhos de reavaliação e adequação dos sistemas. Com um aspecto que eu gostava de adicionar, um aspecto final que é quando estamos a falar de tendências do futuro do trabalho, convém sempre refletir sobre um aspecto que é, nós não estamos todos à mesma velocidade. E isto é muito importante, porque podemos ter muitas empresas representadas. Nem todas as funções têm a possibilidade de ser feitas em remote, à distância. Nem todas as organizações têm a capacidade de alavancar as tecnologias rapidamente para conseguir suportar estas novas práticas. E, portanto, quando nós estamos a discutir este tema dos modelos de trabalho e o impacto que tem nas avaliações de desempenho, é muito importante perceber também a que velocidade é que o mundo se está a movimentar. E numa grande organização em que nós temos uma parte muito focada, por exemplo, em operações de retalho, de atendimento ao público, que pela natureza das funções não pode ser feita à distância, com uma outra parte da mesma organização, mais de serviços centrais, de gestão, de funções de back-office, que claramente pode ser feito num modelo híbrido, num modelo remote. Então nós temos aqui uma tensão gigante, que é dentro da mesma organização, duas realidades completamente diferentes que vivem práticas de gestão de recursos humanos diferentes, mas que podem estar a incidir sobre o mesmo modelo de avaliação de desempenho. Portanto, isto é aqui um grande foco de atenção e que nos deve fazer refletir sobre o que é que este modelo de trabalho pode ou não condicionar aquilo que é o futuro da avaliação de desempenho. Depois, em segundo lugar, falar sobre avaliação de desempenho. Aqui escrito nesta forma mais anglo-saxónica, de performance, mas um grande convite à reflexão. Avaliação de desempenho, mas o que é desempenho? Em 2025, o que é desempenho? Será que ainda sabemos ser capaz de definir, neste caso está performance, ser capaz de definir performance? E se formos capazes de definir performance, como é que se mede performance? E quem tem acompanhado os últimos relatórios que têm saído na área de recursos humanos, desde os Human Capital Index a outros relatórios de referência que têm saído, vê-se a crescente tensão de volta desta discussão. Ou seja, não é a opção operacional entre um modelo 180 graus ou um modelo 360. Não, é uma questão quase filosófica de o que é performance. E o que é que nós estamos a valorizar?
quando nós estamos a falar de performance, estamos a valorizar o quê? Estamos a valorizar quantidade ou estamos a valorizar qualidade? Estamos a valorizar, como alguns modelos referem, estamos a valorizar output ou estamos a valorizar crescimento? Seja crescimento de valor, seja crescimento de inovação, seja crescimento de reputação, seja crescimento humano. O que é que nós estamos a valorizar? Estamos a valorizar alguém que tem 200 mil euros em vendas, quantidade, sem questionar como é que essas vendas são obtidas, por exemplo, ou tem que ser 100 mil euros em vendas e agir de forma alinhada, ética, moralmente correta. Portanto, a performance está a evoluir este, muito rapidamente. E não sei se estamos todos a evoluir à mesma velocidade e no mesmo sentido. E isso surge também porque, tal como no modelo de trabalho, nem todos os setores, indústrias e organizações estão a operar sobre a mesma bitola de velocidade. Também neste tema da performance, as organizações variam. E como é que as organizações variam? Em que nós podemos ter organizações que o que procuram é eficiência e têm uma medida de performance específica, e temos outras que, se calhar, pelo seu modelo de negócio, pelo tipo de clientes, pelo setor, o que procuram é inovação. Então, se procuram a inovação, a performance é outra definição e a performance procura outras variáveis. E por isso podemos estar em sistemas antagónicos. E isso dificulta muito o lado daquilo que de conseguir responder à pergunta, ainda sabemos o que é performance. Algo que, se virem o que está escrito neste slide e em todas as questões, há aqui uma coisa que não aparece, que é humano. Não há nada humano aqui. E numa era em que é quase sistemático e ouvir a referência a práticas mais humanizadas, locais de trabalho mais humanizados, aquilo que é humano é aquilo que nos vai diferenciar mais, aqui com a inteligência artificial, aquilo que vai sobressair mais no trabalho são as dimensões humanas do trabalho. Ora, na avaliação de performance, eu diria que 90 e muitos por cento dos sistemas não têm em consideração nada de humano. E como a máxima diz, se é importante para a organização, está no sistema de avaliação. E, portanto, se de facto o lado humano do trabalho é relevante para uma organização, então ela tem que estar espelhada naquilo que é o seu modelo de avaliação, porque é este modelo de avaliação que vai dar o sinal do que é verdadeiramente importante. De fazer só aqui referência a um último tema que é a inteligência artificial. Ora, o que é a inteligência artificial tem causado? Há, neste momento, um grande debate, que é um debate muito interessante de acompanhar, sobre a inteligência artificial generativa contribui ou não para o aumento da produtividade. Há muita literatura ah, dispersa. Há um lado da literatura que diz que sim, há um lado da literatura que diz que não, há um lado da literatura que diz que sim, mas e já não estamos no ganho de produtividade, estamos nos ganhos de microprodutividade, porque são em tarefas muito específicas dentro da função em que se ganha efetivamente produtividade. Portanto, se nós já estamos a discutir microprodutividade, não sei se nós já não perdemos bem o foco, mas uma coisa é certa. Com a inteligência artificial, e se de facto se comprovar o efeito de ganhos de produtividade nos colaboradores, então como é que nós conseguimos distinguir os high performers? Se de repente todas as pessoas na organização
têm acesso a ferramentas que lhes permitem, se olharmos só para a quantidade, se que lhes permitem fazer uma grande produção num curto espaço de tempo, então a questão da quantidade deixa de ser um critério distintivo para high performers. Ora, se nós de repente estamos numa organização em que todos são high performers, ou todos são pelo menos average performers, então nós estamos a esmagar os high performers, aqueles que realmente nós queremos reconhecer, aqueles que realmente nós queremos recompensar, reter. E isso faz com que nós tenhamos que estar muito alerta para o que é que nós queremos fazer nos nossos sistemas de avaliação e de gestão de desempenho. Porque uma coisa é certa, as organizações não estão a conseguir adaptar-se e transformar-se ao ritmo em que a tecnologia evolui. E alterar um sistema de avaliação e gestão de desempenho é um tema altamente complexo, diria até quase político dentro da organização, e não é daqueles temas que convém todos os anos estar a alterar. E portanto é difícil. É difícil que as principais variáveis que influenciam o jogo da avaliação de desempenho, por exemplo, da produção, estão a mudar todos os anos e a mudar a grande velocidade, mas o sistema pelo qual essa produção é avaliada e medida não se adequar a esse ritmo de progressão. E portanto carece aqui uma grande reflexão de perceber o que é que nós estamos a fazer e como é que nós nos queremos preparar para o futuro. O terceiro é um alerta que toca com este último tema. A maior parte dos sistemas de avaliação de desempenho estão alicerçados em modelos de competências. E por isso eu trouxe alguns dados, sei que provavelmente já foram inundados por este tipo de informação e imagens sobre o relatório mais recente do World Economic Forum, do Future of Jobs, mas o que é que compõe o nosso modelo de competências? Quais são os ingredientes para que a nossa receita tenha sentido, tenha significado? Quais são os modelos que nós estamos a utilizar? Nós estamos a avaliar, é hard, é soft, é emerging, é o esforço de reskilling, é o esforço de upskilling. O que é que está a compor o nosso modelo de competências? Nós estamos a avaliar o hoje ou é o hoje mais 10% do amanhã? E portanto nós temos que perceber de que forma é que o nosso modelo se pode adaptar, sabendo que, e estes dados que vêm no relatório, é que até 2030 as competências core de 39% dos trabalhadores que incidiram neste relatório vão alterar. E aqui o destaque é para a palavra core. É o âmago da função. Não é aquelas competências que estão na franja e que nuns anos nós precisamos mais, noutras alturas nós precisamos menos. Não, não. É aquilo que é a pedra base da competência de uma determinada função. E a alteração de 40% aproximadamente das tarefas, das competências core de uma função até 2030 é um processo radical. Radical. E carece muita reflexão. Principalmente porque nós sabemos que a velocidade a que a tecnologia entra nas organizações e torna determinadas competências obsoletas, que é um conceito que não é assim tão antigo, ou seja, as competências terem um prazo de validade, tal como as conservas. E nós temos que perceber que ritmo é que a nossa organização está a operar. Porque nós conseguimos implementar um novo software em 6 meses. Mas é muito difícil em 6 meses fazer reskilling de alguém. Principalmente quando 40% das suas competências core têm que ser completamente alteradas. E alteradas para quê?
o estudo que diz, por exemplo, se esta população mundial fosse reduzida a 100 pessoas, das 100, apenas 41 delas não precisariam de qualquer tipo de upskilling, ou seja, de especialização dentro das suas competências. Mas destas, 19 precisavam de sofrer upskill e redeployed, ou seja, teriam que mudar de funções. E isso é uma fatia grande. Imaginem, numa empresa de 1000 pessoas, estamos a falar de 200 teriam que ir para programas intensivos de capacitação, desenvolvimento de competências e depois teriam que sofrer mobilidade interna. Não estamos a falar de uma fatia pequena. E teriam que sofrer este upskill e este reskill onde? Ora, quais é que os dados mais recentes nos dizem? O que os dados mais recentes nos dizem, por um lado, dizem-nos uma coisa triste, se olharem para o lado esquerdo, é que ali no ponto 7, a empatia é uma das core skills que está de saída. O que é que entra no lado direito para aquelas competências que estão em passo rápido de desenvolvimento? Volta uma tendência que por acaso não acontecia há alguns anos, que é volta a entrar em vigor mais competências tecnológicas. Vejam que em 2025, que é o lado esquerdo, nós temos uma competência tecnológica, que é a número 6, que é a literacia tecnológica, e 2030 passamos para o triplo. Literacia tecnológica, networks e cibersegurança, e depois inteligência artificial e big data. E já big data foi uma competência que entrou há uns anos atrás, saiu e agora volta a entrar. Portanto, este sistema, este ecossistema de competências altera-se todos os anos. Mas as nossas organizações e principalmente os modelos de avaliação de desempenhos não estão preparados para alterações de um modelo de competências anual. Isso era destabilizar os sistemas. E por isso nós temos que ser muito inteligentes na forma como compomos os nossos modelos, quais são as competências que nós utilizamos, qual é a segmentação que nós fazemos entre transversal, entre específica à função, entre social. Portanto, temos que ser muito criteriosos nessa conjugação. Passando para os últimos aspectos e depois dando-vos possibilidade também de interagir. E como falámos tanto digital no ponto anterior, era esquisito não falar de vamos utilizar inteligência artificial na avaliação de desempenho, nas práticas de feedback, nas decisões de revisão salarial, nos momentos de progressão de carreira. O que é que as organizações estão a fazer? E, principalmente, o que é que os recursos humanos podem fazer, sendo que a União Europeia tem uma política muito restritiva do ponto de vista de inteligência artificial sobre as práticas eh, da utilização de sistemas de inteligência artificial aplicados à gestão de recursos humanos. Por isso, o que se podia fazer até há poucos meses atrás, neste momento já não é possível, ou tem muitas limitações, e por isso nós temos que refletir muito bem na utilização destes algoritmos. Mas, partindo do pressuposto que somos todos pessoas sensatas e que não vamos ter algoritmos a fazer a maior parte do trabalho, fica uma questão. Então, e as pessoas? Em quem é que as pessoas confiam mais? Confiam mais nos managers ou confiam mais em algoritmos? Ora, têm saído várias investigações sobre este tópico e as investigações têm sido consensuais. Ao dia de hoje, as pessoas confiam mais na objetividade de feedback dado por um algoritmo, mesmo quando sabem que está a ser dado por um algoritmo, do que confiam na objetividade dos seus managers. Isto não é um ponto que nos deve fazer ter medo dos algoritmos. Isto, pelo contrário, deve ser um ponto que nos deve fazer refletir sobre qual é a capacitação que nós precisamos de fazer
nas nossas chefias, sejam topo, sejam intermédias. É um alerta, não é um sinal do apocalipse. E, portanto, se neste momento as pessoas confiam mais nos algoritmos, com todos os seus erros e enviesamentos que herdaram, é a altura de fazer all-in na capacitação da liderança. E, de facto, aproveitar ferramentas tecnológicas para ajudar a liderança. E deixo dois exemplos. O Nudge Stack. Então, o que é Nudge Stack? Espero que todos conheçam a teoria Nudge. A Nudge Stack é tecnologia, muitas delas de algoritmos de inteligência artificial, que retira partido da teoria Nudge para, por exemplo, influenciar feedback contínuo. À medida que a pessoa está no desempenho da sua função, o sistema dá pequenos alertas sobre a evolução de um determinado colaborador e a pessoa tem a oportunidade de fazer um elogio, de fazer um cumprimento, ou então de ter que fazer uma correção. Mas o sistema conseguir, de forma mais ágil, alertar para os momentos oportunos de feedback contínuo. Porque o feedback contínuo pauta-se por esses critérios. É que é oportuno, é consequente e é objetivo. E, portanto, ter o nudge stack a auxiliar estes passos pode ser um passo muito importante para que, por exemplo, as pessoas voltem a confiar mais nos managers do que nos algoritmos. Outra grande vantagem é a personalização da experiência. E o que é que nós sabemos da investigação? O feedback não tem a ver com, não é tanto sobre a quantidade, uh, nem, nem bem a estrutura, nem se é modelo sanduíche, uma coisa boa, uma coisa má, uma coisa boa. Tem a ver com a experiência de cada um. E todos nós valorizamos coisas diferentes. Alguns têm perfil analítico, outros têm perfis afetivos. E uma pessoa que tem um perfil analítico quer ser confrontada com números. Tu cresceste 10%, tu contribuíste com 5 ideias, das 5, 4 foram implementadas. Uma pessoa afetiva não quer esse tipo de feedback. Uma pessoa afetiva não quer saber tu cresceste 30%. Uma pessoa afetiva quer mais. Tu és uma pessoa querida nesta organização, nós gostamos muito de contar contigo, és muito importante, gostamos muito da diversidade que tu trazes para cima da mesa. E estas tecnologias na Destec permitem fazer este mapeamento com base no perfil de cada pessoa, nas suas preferências, nas suas motivações, para que os líderes tenham uma ferramenta, uma bengala, porque os líderes também são humanos e também falham, tenham uma bengala para adequar o seu estilo de comunicação e com isto obter um maior impacto. E reparem que a informação que nós temos que transmitir é a mesma. O formato é que pode ser diferente. E esta lógica da personalização, que é uma lógica muito comum no futuro do trabalho, é muito importante. Personalização do feedback, personalização da experiência, personalização da carreira, personalização dos objetivos, personalização dos planos de desenvolvimento, dos planos de benefícios, porque não personalização do feedback e tirar partido da inteligência artificial para conseguir chegar a esse objetivo. Por último, e um tema que é muito interessante, que é o tema da equipa. Tudo, todos os livros, os artigos científicos, os artigos profissionais técnicos, todos dizem que o futuro do trabalho é feito em equipa. Trabalho em equipa, colaboração, organização por projeto, o que seja. Mas aqui surge a tensão. Apesar do futuro ser por equipa, nós continuamos ainda a olhar de uma forma individual para estas questões. Daí o Alone Together. Por exemplo, estes dados da Gartner 2021, só 15% das organizações incluem nos seus processos objetivos criados em equipa. Depois, qual é que é o tema da, da equipa e da organização por projetos? E porquê é que isto é importante na avaliação de desempenho?
A avaliação de desempenho tem um tema que é o avaliador. O avaliador, ou seja, quem manda, quem decide, é quem tem a palavra final. Ora, em organizações fluidas, e o que significa uma organização fluida é que não há uma estrutura formal de equipas, é uma estrutura organizada por projetos, em que as equipas surgem e desaparecem em função dos desafios específicos que estão a enfrentar para um determinado projeto, hum, ou estruturas em matriz, significa que eu posso estar em uma ou mais equipas em simultâneo. Isso tem um impacto direto naquilo que chamamos as tradicionais estruturas de poder, nas hierarquias. E como sabem, as nossas organizações são muito verticais, muito hierarquizadas. E isso tem um tema grande de poder. E mais uma vez, isto é política. É trabalhar as políticas organizacionais. Não é só mudar os sistemas de avaliação se os processos de trabalho estão em evolução. E os processos de trabalho têm que mudar em alinhamento. Os sistemas de avaliação, desculpa, têm que mudar em alinhamento com os processos de trabalho. E isso é um dos grandes desafios. Quem avalia? Quem avalia? Por último, e este é o último ponto, que é um desafio para o futuro, quase uma agenda de investigação. O que fazemos, seja em que formato for, tem este foco individual. Se tudo nos aponta para um futuro em equipa, o modelo de avaliação de desempenho individual ainda faz sentido sozinho? Ou será que pode ser complementado? Será que faz sentido surgirem modelos de avaliação de desempenho de equipas? Por exemplo, será que isso pode ser uma das tendências do futuro? Se sim, o que é que isso envolve? O que é que envolve fazer avaliação de desempenho de equipas? E, portanto, aquilo que nós estamos a fazer hoje para avaliar equipas é avaliamos o sucesso ou insucesso, muitas vezes com critérios que não são nada objetivos, e depois aproveitamos algumas competências, mas na avaliação de desempenho individual, para perceber se as pessoas são ou não boas em trabalho de equipa. Mas como nós estamos a tirar partido da visão de 15 managers sobre 15 pessoas, nós não temos a visão de uma pessoa sobre 15 pessoas em simultâneo. E isso pode ser um grande desafio. Portanto, nós sabemos que a pessoa tem uma boa avaliação em trabalho de equipa na visão do seu manager, mas não temos a visão de quem liderou aquela equipa sobre como é que a equipa trabalhou em conjunto. E isso pode também passar pelo futuro mais complementar, em que juntamos o foco individual com o foco do desempenho em equipa, porque isto vai trazer este lado da colaboração, do envolvimento, algo que nos ultrapassa, que está para além de nós, que é o desempenho da equipa para além do desempenho individual e o sucesso da equipa para além do foco e a primazia no desempenho e no sucesso individual. E esta é uma grande transformação para que deixemos de estar alone together para de facto together together. E com isto chego aqui ao fim da minha apresentação sobre as grandes tendências. Todas as outras já não são tendências, já são realidade. Ficam os meus contactos para quem quiser enviar qualquer questão, mas acho que fica espaço ainda para algumas questões. Sara, não sei se houve no Q&A. Obrigada, professor, pela apresentação e pelos insights. Eu gostava, sim, de fazer aqui algumas questões. A primeira seria, como é que se garante, ou como é que podemos garantir que a avaliação de desempenho seja percebida pelos colaboradores como uma oportunidade de desenvolvimento e não como um mero controle? Como é que se garante? Bem, garantir é uma palavra difícil. Tem muito a ver com o processo e com a filosofia do sistema. A avaliação de desempenho, controlo, é
uma avaliação de desempenho que olha para a pessoa num ciclo fechado, independente, que vê a pessoa devia ter feito 100, fez 50. E essa é a bitola. Tipicamente, quando nós estamos a olhar para modelos de avaliação de desempenho e de gestão de desempenho que olham mais numa ótica de desenvolvimento, estão a ter em consideração a pessoa ao longo do tempo. Por exemplo, a pessoa no trimestre passado, no trimestre anterior, no ano passado, há 2 anos. E o que é que acontece? Os sistemas que são muito ligados ao controlo têm, porventura, na maioria deles, um baixo acompanhamento, uns sistemas que são muito focados na lógica do desempenho, do desenvolvimento, têm um número bastante superior de momentos de touch point, em que se olha para o desempenho da pessoa, se olha para os seus planos de desenvolvimento, que se tentam ajustar objetivos, tentam só ajustar métricas e iniciativas por exemplo, de crescimento, de stretch assignments, de formação. São filosofias de sistema completamente diferentes. Mas isso depende, mais uma vez, da cultura da organização e daquilo que é a filosofia do sistema. Numa filosofia de sistema que esteja principalmente orientada para objetivos hard, muito concretos, é difícil começar a introduzir elementos do desenvolvimento dentro deste ecossistema. Se calhar, para termos mais elementos de desenvolvimento, nós precisamos de mudar para um sistema diferente. Não que os objetivos deixem de ser relevantes, eles continuam a ser relevantes, mas que são complementados por outras dimensões. Obrigada. Tenho aqui outra questão da Mariana, que questiona de que forma conseguimos ser justos e objetivos numa avaliação de desempenho quando não existem métricas a cumprir em cada função. Bem, justos e objetivos. Justos e objetivos são duas coisas distintas. Vamos começar pelos objetivos. Então, pelos objetivos, tem, primeiro, o trabalho tem que ser impessoal, ou seja, o feedback que nós estamos a dar não é um feedback sobre a pessoa, é sobre aquele colaborador no desempenho da sua função. Portanto, não é numa lógica de acusação ou de personalização do feedback àquilo que é os valores de cada um. Portanto, isso é um ponto objetivo. E o segundo tem a ver com a lógica temporal. Tentar, na medida do possível, construir junto dos colaboradores, de fazer uma retrospectiva objetiva daquilo que foi o desempenho da pessoa ao longo do ciclo de avaliação. E isso traz muita objetividade e, mesmo que não existam métricas para que fazer a comparação, permite-nos perceber se a pessoa evoluiu ao longo do ano, se evoluiu face ao ano anterior. Portanto, isso permite trazer objetividade. Se nós não nos prepararmos para os momentos de avaliação, nós vamos incorrer nos erros que falávamos há pouco da recência, de alguém que fez um erro recentemente e eu fazer uma má avaliação, de alguém que teve uma grande conquista recentemente e eu esquecer-me de todas as coisas que ela fez para trás, ou esquecer-me de comportamentos incorretos, e isso coloca em causa não só a objetividade, mas também a própria justiça. Depois, não esquecer que a justiça é algo que é alvo de interpretação. Aquilo que é justo para mim pode não ser justo para outros. E que isso nos deve fazer refletir muito bem sobre essas situações. E deve-nos fazer também muito para garantir que é justo, eu tenho que perceber do que é que, do lado de lá, qual é que é a percepção da pessoa e conseguir construir essa relação e de perceber também qual é que é a expectativa da pessoa, qual é que é a visão que a pessoa tem sobre o seu desempenho, sobre o seu comportamento ao longo do ano, conseguir ajustar e gerir bem essas expectativas, porque as expectativas bem geridas é um passo
para a pessoa ter uma percepção de maior justiça e conseguir que exista essa uniformidade, principalmente em situações de pessoas que dirijam equipas com muitos elementos. Conseguir garantir um tratamento igual para todos, isso não quer dizer o mesmo aumento para todos, a mesma avaliação para todos, mas é a mesma atenção, o mesmo esforço, o mesmo compromisso, o mesmo trabalho, o mesmo profissionalismo, e muitas vezes a queixa que nós ouvimos nos sistemas de avaliação de desempenho é que a minha chefia não tem tempo para mim. E porque é que a minha chefia tem tanto tempo para outra pessoa? E reparem que isso em si pode ser uma fonte de injustiça, porque a pessoa pode ter uma ótima avaliação e pode ter um ótimo aumento, mas sente que o tempo de alguém não é repartido de forma igual entre todos. E tudo isso são pequenos fenómenos que ameaçam a objetividade e a justiça do trabalho de um líder nos sistemas de avaliação de desempenho. E os recursos humanos são e sempre serão uns grandes parceiros estratégicos para que, ao lado de todos os managers, consigam apoiar na preparação das reuniões de avaliação, na preparação dos documentos que precisam, na recolha dos elementos necessários para a avaliação. Portanto, usem e abusem dos recursos humanos. Se forem recursos humanos, recordem-se que este é o momento em que devem estar mais ao serviço da organização, é o momento em que se devem expor mais, porque quanto mais se expuserem, melhor a preparação da avaliação, menos trabalho teremos no fim a gerir pessoas que saem insatisfeitas, pessoas que não querem continuar naquela equipa, etc. Portanto, é um trabalho de preparação de parte a parte. Obrigada, professor. Temos aqui mais uma relacionada com os algoritmos. Como é que se equilibra a objetividade trazida pelos algoritmos com a subjetividade que é necessária depois da avaliação de soft skills? Isso é uma boa pergunta. É difícil. É, é uma boa pergunta. O que é que os algoritmos têm que nós, infelizmente, não temos? Os algoritmos conseguem rapidamente detectar padrões e conseguem detectar padrões numa grande quantidade de dados. E, por isso, se calhar, um princípio de resposta mais ou menos eficaz para a pergunta é: eu não diria que fazer avaliações de soft skills é subjetivo. Eu diria que fazer avaliações de desempenho é sempre subjetivo, porque é sempre na ótica de quem está a fazer essa avaliação. O importante é se a forma como nós estamos a avaliar determinada competência pode ser mais ou menos subjetiva. E o que o algoritmo tem é uma frieza na forma como olha e detecta estes padrões de comportamentos. E eu lembro-me sempre de um caso de uma organização sobre avaliação de desempenho. E a situação era uma pessoa que numa determinada competência, que agora não me recordo bem o nome, mas estava a ver com disponibilidade. A pessoa estava sempre disponível para aceitar trabalho de outras equipas e etc. E na luz à luz do manager que fazia a avaliação, a pessoa tinha uma avaliação de excelente. É uma pessoa que estava sempre disponível. Sempre, 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 sempre. E qual é que foi a surpresa? A surpresa foi quando a organização alterou o seu modelo de avaliação e passou a incluir no seu modelo de avaliação a opinião de terceiros sobre o comportamento daquela pessoa que estava a ser avaliada, o que é que começou a emergir? O que começou a emergir era que, bem, esta pessoa não é assim tão disponível quanto parece, porque para o seu manager é uma pessoa muito disponível. Para outros managers de outras equipas, não é. Aliás, não só não era uma pessoa disponível, como respondia mal quando era solicitada. E outro fator adicional foi que, para subordinados, ou seja, para pessoas que tinham
que estavam categorias abaixo do avaliado, as próprias pessoas o que diziam era: nós temos medo de pedir ajuda. Portanto, que a reação é tão, a carga é tão grande, que temos medo. E, portanto, repare, tudo partiu de um modelo de avaliação em que uma determinada pessoa tinha uma avaliação excelente nesta competência e depois, de repente, quando se abre mais o jogo e a avaliação se torna mais plural, começamos a perceber que na relação pessoa para outros managers, essa disponibilidade já não é assim tão excelente e que pessoas que lhe reportam e que por vezes precisam de ajuda têm medo sequer de pedir ajuda porque a reação é bastante negativa. E por isso nós temos que equilibrar a utilização que fazemos de algoritmos, acima de tudo para nos ajudar a ter perspectivas diferentes sobre o desempenho global de uma pessoa, porque nas nossas organizações e cada vez mais as nossas equipas não interagem só connosco, interagem com muitas outras equipas, com muitas outras pessoas, com muitos fornecedores, com muitos stakeholders, e é uma questão de perceber se a manifestação do comportamento é consistente e não só consistente quando está a lidar diretamente com o seu avaliador final. Não sei se respondi bem à questão, Respondeu. mas Mas eu tentei não vou fazer o meu responder aqui melhor. tu. Muito bem. Por último, professor, só aqui para terminar o nosso webinar, questiono também que indicadores são mais eficazes para avaliar o desempenho em funções que são menos mensuráveis, como cargos criativos ou de gestão. Esse é um bom ponto. Ah, todo- todas essas funções não vou reduzir só às funções criativas, principalmente porque a criatividade, eu peço desculpa, mas nós roubamos a criatividade aos criativos, portanto a criatividade acho que está na maioria das organizações hoje é um fator relevante, mas o que é relevante? O que é relevante é que ah, não há muito tempo atrás a maioria dos trabalhos era hard. E o que é que significa ser hard? As minhas métricas, por exemplo, época industrial, eu produzo 100 parafusos por hora. É objetivo, há 100 parafusos. Agora, eu produzo 2 artigos científicos por ano. Isso é muito ou pouco. E aí começa a entrar camadas de complexidade que dificultam e tornam depois os sistemas pouco justos, pouco transparentes, que é, começamos a introduzir fatores de complexidade, começamos a introduzir fatores de inovação, fatores de criatividade. Um, por isso, e isto para dizer que se calhar hoje a larga maioria das nossas funções e trabalhos são ligadas dentro do setor de trabalhadores do conhecimento e trabalhadores do conhecimento trabalham sobre o intangível. Ao trabalhar sobre o intangível, tem aqui uma série de desafios, métricas essas que se podem criar. Podem-se criar cumprimento, por exemplo, cumprimento de prazos, pode ser uma métrica, cumprimento de planos de ação, pode ser uma métrica, pode ser número de horas que estava em budget de um projeto versus o valor do projeto e depois tentar comparar se fomos mais ou menos eficientes, tentar ir pelo lado da qualidade, e tentar expor o trabalho a crivo de terceiros, por exemplo, obter uma determinada certificação, obter um determinado prémio, conseguir ter um determinado impacto, subir a reputação, subir a cota de mercado. Portanto, temos que ser muito mais criativos para criar métricas para funções criativas. Mas devemos fugir ao óbvio que é
tentar quantificar o inquantificável, que é tentar contar pregos em funções em que não se podem encontrar pregos. Por exemplo, ter uma ideia. O seu objetivo, Sara, é ter uma ideia todos os dias. Portanto, isso é introduzir uma lógica industrial numa função que não se adequa a uma era que é Nem funciona assim. Era pós-industrial. bom. Pronto. Não, ter uma ideia por dia a Sara tem, mas se aumentarmos o modelo na lógica de complexidade, já dizemos assim, ter uma boa ideia todos os Exato. dias. Pronto. E por isso, teve uma ideia, teve. Era boa? Não. Então não foi produtiva, corte. Pois. E por isso tem que ser mais complexos, tem que se ter em consideração o setor, a função, mas quem fez a pergunta, por acaso, se quiser depois me enviar uma mensagem para podermos ver se encontramos indicadores mais concretos, eu estou totalmente disponível para ajudar. Ok, professor, obrigada. O nosso webinar chegou então ao fim. Eu agradeço a sua participação e os seus insights foram bastante esclarecedores. Espero que tenham sido também aqui para os nossos participantes. E desejo a todos um resto de bom dia e chegamos ao fim. Obrigada pela presença. Até breve. Muito obrigado. Obrigada.